que diz a legislação sobre a demarcação das terras indígenas? Quais atividades econômicas podem ser realizadas nesses territórios? Qual a relação das terras indígenas e a preservação do meio ambiente? Fizemos esse vídeo para entender a demarcação das terras indígenas. O presidente Jair Bolsonaro quer aprovar no Congresso um projeto de lei para regulamentar a exploração de mineração em terras indígenas. Os indígenas estão nessa terra que passou a se chamar Brasil desde muito antes da chegada dos portugueses em 1500. A ocupação humana na Amazônia remonta a alguns milênios. No entanto, a discussão sobre o direito dos povos indígenas à terra tem início no século XVII, quando surge no Brasil colônia o Instituto do Indigenato. Os indígenas eram aldeados, mas tinham alguma ideia de que teriam algum direito sobre a terra. Na verdade, o interesse da coroa e do Estado brasileiro, posteriormente à independência, só se tornou sobre a terra a partir do século XIX. E aí, então, com a lei de terras é que realmente começa o esbulho das terras indígenas, no sentido de que o Estado brasileiro começou a ocupar essas terras que foram ficando vagas, ou quando não estavam vagas, simplesmente os povos indígenas eram exterminados lá. Somente a partir da instituição do Serviço de Proteção ao Índio, o Estado brasileiro começa a lidar com a questão da demarcação territorial. A ideia da demarcação da terra indígena ganha estatuto jurídico mais claro a partir da década de 70. Naquele período foi criado o Estatuto do Índio, mas a institucionalização dos direitos indígenas se consolida com a Constituição de 1988. A Constituinte de 88 inaugura na história do nosso país um princípio que reconhecia que diante de toda a história colonial, de negação dos direitos desses povos, a eleição, identificação e demarcação das terras seriam feitas apoiado no princípio de direitos históricos, direitos originários. Onde ainda existisse gente indígena, povo indígena, o Estado brasileiro tinha que identificar, delimitar, demarcar aquele território, garantir que aquele território fosse de uso exclusivo, pleno e exclusivo daquele povo vivendo ali. Era uma coisa compulsória do Estado brasileiro, obrigado pela Constituição, promover a demarcação dessas terras e num prazo de 5 anos. No máximo, em 95, todas as terras indígenas tinham que estar concluídas. A gente não tinha que estar discutindo mais se as terras são ou não dos índios, porque a Constituição já disse que são. Grande parte da demarcação foi feita a partir da década de 80. Existem 4 modalidades de terras indígenas no Brasil: terras indígenas tradicionalmente ocupadas, reservas indígenas, terras dominiais e interditadas. As terras tradicionalmente ocupadas são a forma mais prevalente e correspondem a 440 regularizadas, o que equivale a 106,9 milhões de hectares. Em processo de regularização, temos 127 terras, quase 10 milhões de hectares. Hoje, o panorama das demarcações ele é mais conflituoso ainda, porque a maioria das demarcações foram feitas na Amazônia Legal, onde a ocupação não era tão dada assim, mas agora as terras que sobraram para demarcar, muitas delas estão no Nordeste, no Sul e no Sudeste, então onde o conflito fundiário é muito mais acirrado, Então, a tendência é que aumente o conflito, O usufruto das terras demarcadas é exclusivo dos povos indígenas. Eles podem utilizar para fazer a roça de subsistência e algum tipo de cultivo, de atividade tradicional para o sustento. Do ponto de vista da subsistência, os povos indígenas podem caçar, pescar, fazer roça de diversos alimentos, podem fazer a extração de produtos da natureza também. Algumas coisas não são permitidas: a extração de minério, a extração de madeira e o arrendamento. É isso que o governo Bolsonaro quer mudar. A desaceleração das demarcações vem desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, considerado um dos que menos demarcaram desde a redemocratização do Brasil. Durante os 2 anos do governo Michel Temer, a situação se agravou.
A demarcação das terras indígenas é resultado da atuação de lideranças em diferentes momentos. O governo brasileiro não dá terra aos índios. De vez em quando eu vejo alguma pessoa muito desinformada dizendo que nós não vamos dar terra aos índios. Na verdade, se as pessoas conhecessem a história do continente americano, iam saber que quem dá terra aqui somos nós. A gente dá terra para os brancos, porque os brancos não são daqui, eles vieram para cá e vieram como invasores. Em alguns casos, mataram, roubaram e viraram donos de terra. Eles não ganharam essa terra de ninguém, nós não demos. Nós somos os originários daqui. Então, a distorção da história é botar um monte de deputados brancos dizendo onde os índios podem viver. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal.